Hoje nós vamos conversar sobre um livro que literalmente fala sobre desenvolvimento pessoal. E não é um livro que vai apenas te ensinar a acordar cedo e fazer algumas ações ali matinais. Muito menos um livro que fala sobre produtividade, como muitos coachings falam por aí. Este livro é um livro que fala sobre a reconstrução da sua identidade. É um livro que fala como você pode criar a sua nova autoimagem. É um livro que, de fato, fala sobre desenvolver-se pessoalmente e conquistar aquilo que você sempre sonhou na sua vida. De fato, literalmente isso. E eu vou te provar por que eu estou falando isso, ok? Eu estou falando do livro O Milagre da Manhã, de Hal Elrod. Ou Elrod, não sei como é que eu pronuncio o nome dele corretamente aqui, tá? Bom, vamos começar, já vamos falar logo, não vamos já entrar, não vamos perder tempo. Eu estou com a minha colinha aqui para que eu consiga falar de tudo o que eu quero falar, tudo que o livro trouxe nas suas entrelinhas e também de forma clara. É um livro bem fininho, com menos de 200 páginas, mas é um livro que tem muita informação interessantíssima, tá? Muitas ideias do autor, não só ideias dele, mas ele traz algumas informações estatísticas, inclusive. E eu vou te contar o que o livro O Milagre da Manhã pode fazer por você, tá? Então, eu gostaria que você realmente estivesse num lugar confortável, de preferência que você estivesse com papel e caneta na mão, porque esse processo de anotar, ele é importante para a absorção do conhecimento. Se você já leu o livro, é interessante que você esteja com o livro em mãos. Se você ainda não leu o livro, eu vou te dar toda uma base aqui, vou te dar todo um caminho para que você possa entender de fato o livro, mas lembre-se, você precisa ler o livro, tá? O vídeo aqui não substitui a leitura do livro, ok? Não é a mesma coisa, tá bom? Tanto porque eu tô falando de um livro de quase 200 páginas, onde eu vou falar em apenas um vídeo. Eu vou trazer a base, o alicerce do livro para você, para que você possa se sentir firme quando você for ler o livro. Mas você precisa ter a sua percepção. Sem mais delongas, bora lá. Que tem muita coisa boa neste livro, tá bom? Vamos lá, eu adoro, gente, de verdade, eu amo. Vamos lá. O Hal é um cara que, aos 20 e poucos anos de idade, tinha uma vida razoavelmente boa, próspera, uma condição financeira excelente. Ele tinha um patamar dentro da empresa que ele trabalhava de muitas vendas. Ele era um cara grandioso, assim, financeiramente mas muito bem estabilizado. Ele tinha uma vida boa, tinha uma namorada, morava bem, tinha um carro legal, era um cara muito bem, muito feliz, com apenas 20 e poucos anos de idade. Pela história que ele conta no livro, ele sempre foi um cara antenado. Só que, em um determinado momento da sua vida, o jogo virou, infelizmente. Ou felizmente, né? Ele estava dirigindo seu carro com a sua namorada e, numa determinada noite, ele sofreu um grave acidente onde ele praticamente morreu e viveu de novo, né? Isso é o que ele fala no livro. E ali também, depois desse acidente, ele ficou com algumas sequelas cerebrais, né, de perda de memória recente, entre outras, e ele também perdeu a sua namorada. Não foi num acidente, a namorada terminou com ele mesmo, né? Depois disso, ele passou por algumas situações muito difíceis de saúde, né? E ele também teve algumas situações complicadíssimas por causa disso na sua vida profissional. Então, ele teve uma situação assim, de uma pessoa que estava aqui em cima e que caiu, de fato, para o fundo do poço. Ele não sabia o que fazer mais da vida dele, estava vivendo uma vida muito, mas muito ruim, e realmente no fundo do poço. E um dia, conversando com um amigo dele, uma pessoa que ele tinha uma certa referência, que ele gostava, esse amigo disse para ele assim: Raul, todas as vezes que eu tô triste, que eu tô desanimado, eu coloco meu tênis e vou correr. E quando eu vou correr, eu às vezes acabo tendo mais clareza das coisas, sabe? Você que tá aí nesse momento da sua vida triste, sem ação, desanimado, né? Você não tá conseguindo se movimentar, de repente, se você colocar um tênis e correr, você realmente possa ter essa clareza também. Aí inicialmente ele riu desse colega, né? E não fez, né? Não achou interessante, mas depois ele falou: cara, eu não tenho nada para perder mesmo, eu já perdi um monte de coisa.
eu vou tentar, vou fazer isso aí. Nesse dia, ele colocou um áudio para ouvir. E foi esse áudio na corrida que fez com que a chave virasse e todo o jogo da vida mudasse. Um simples dia de corrida com um simples áudio, né? Isso não me surpreende porque eu, como um amante da corrida, eu trago aqui para vocês como experiência que correr realmente traz clareza. Não só a corrida, né? Mas eu acho que qualquer atividade física que você faça com prazer, que seja prazeroso para você, onde há um controle da sua respiração, que para mim é isso que faz a gente ter clareza, né? Porque é o que nos conecta verdadeiramente com Deus. Esse acalmar, essa capacidade da gente olhar mais para dentro de nós, é isso que vai nos trazendo clareza. Mas nós não vamos adentrar nisso aqui, tá? Nós vamos falar sobre este livro, mesmo que ele conta no livro. E foi aí, neste dia, que ele ouviu esse áudio e eu quero falar para você aqui, óbvio, qual foi a frase nesse áudio que ele ouviu que deu um despertar na vida dele. Ele simplesmente saiu para correr, colocou um tênis de basquete, ele conta no livro que ele colocou um tênis de basquete para correr, né? E esse áudio deu um start, deu uma luz. E eu vou falar para você por que eu iniciei o vídeo falando que o livro é um livro literalmente de desenvolvimento pessoal. Porque olha a frase que ele ouviu que mexeu com ele. Seu nível de sucesso raramente excederá seu nível de desenvolvimento pessoal, pois o sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Olha só, tá lá na página 49 do livro, tá? Eu vou repetir para você entender. Seu nível de sucesso raramente excederá seu nível de desenvolvimento pessoal, pois o sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Presta atenção. O seu nível de sucesso é proporcional, ou seja, na mesma linha, proporcional. Ou seja, ele sobe, o sucesso sobe à medida que você se desenvolve. Então, se você fica estagnado ou estagnada, o seu sucesso para. Ele usa a expressão sucesso, mas eu falo que conquistas. Mais fácil, né? Conquistas em todas as áreas da vida. Espiritual, financeira, amorosa, conjugal, relacionamento no profissional, enfim, tudo. Todas as nossas facetas, né? Se você fica no mesmo nível de desenvolvimento pessoal, as suas conquistas vão ficar aqui. E o que seria essa? Como que eu faço para me desenvolver pessoalmente? Essa é a base do livro O Milagre da Manhã. Esse autor, quando ele ouviu essa frase fez com que fosse a base desse livro que ele demorou 3 anos para escrever, onde ele vai contar para você atitudes que ele faz para que ele se desenvolva. Para quê? Para ele se tornar a pessoa capaz de conquistar o que ele deseja. Pega, porque isso aqui é muito importante. Eu vou ler a frase de novo. Essa é a base para que você possa entender tudo que eu vou falar do livro. Se você não entender essa base, não adianta o resto, tá? Se você só quer o resto do livro, vai lá no chat GPT, coloca resumo do livro Milagre da Manhã, que você vai ter o resumo lá, os 6 salvadores do Milagre da Manhã. Mas eu não estou aqui para te dar resumo. Eu estou aqui para conversar com você de forma profunda, para te dar a base de um ensinamento, para que você leia um livro de uma forma com a sua visão totalmente aberta, tá bom? É diferente, ok? Presta atenção na frase de novo. Seu nível de sucesso raramente excederá seu nível de desenvolvimento pessoal. Nós já falamos, o sucesso, as conquistas, elas são proporcionais ao meu movimento, ao meu desenvolvimento pessoal, ok? Então, se eu paro o desenvolvimento, como o sucesso é proporcional, ele vai parar também. Se eu aumento o desenvolvimento pessoal, então o meu sucesso vai aumentar também, porque ele é proporcional. Pois o sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Olha só. Eu preciso me tornar alguém, eu preciso ser alguém para eu conquistar o que eu desejo. Aquilo que eu desejo, eu não irei conquistar se eu não me tornar esse alguém primeiro. Aí você vai falar, Bianca, mas como?
Como que eu vou me tornar primeiro para depois eu conquistar? Não era eu conquistar para depois que eu conquistar eu ser, não. Não. Você precisa se sentir capaz de conquistar aquilo. Quando eu falo me tornar, eu estou falando sobre sentir. Quer um exemplo? Se você é uma pessoa que estuda para concurso público, você quer ser uma delegada ou um delegado. Mas se você não se sente capaz de ser uma delegada ou um delegado, você jamais será. Se você tem vontade de ser um juiz de direito, mas se você não se sente capaz de ser um juiz de direito, você nunca será um juiz de direito. Entende? Por isso que você precisa primeiro sentir, sentir, sentir que você é capaz, para depois você alcançar o que você deseja. Porque a partir do momento que você se sente capaz, tudo o que você precisa fazer, você vai acabar fazendo, porque você se sente capaz. Quando ele ouviu o áudio, que ele percebeu, peraí, eu realmente preciso assumir a responsabilidade, entrar em desenvolvimento pessoal para conquistar o meu sucesso, quando ele conseguiu entender isso, a chavinha começou a virar. E aí, o que ele fez? Ele começou a escrever quais eram as atitudes que ele poderia ter para que ele tivesse um desenvolvimento pessoal. Porque sem se desenvolver pessoalmente, você fica estagnado, você para, você fica ali. Você não eleva a consciência, você não conquista outras coisas, você não aprende outras coisas. Se você fez uma faculdade há 10 anos atrás e depois dessa faculdade você nunca mais pegou um livro, dificilmente você vai alavancar outras coisas na sua vida. E eu não estou falando só de estudos, eu estou falando de entrar em movimento, de conversar com pessoas diferentes, de entender melhor sobre a vida, de assistir uma palestra, de participar de um curso, de ler outros livros. Se você para e você só vive a sua vida de trabalhar segunda a sexta para pagar suas contas, você vai ficar aí. É nesse lugar que você vai ficar. E nós vamos falar sobre isso aqui, tá? Onde ele vai falar das ferramentas que você pode usar para mudar isso, ok? O que eu preciso é que você entenda essa base. Um cara que tinha uma vida muito boa, caiu. Quando caiu, ele começou a perceber que precisava mudar alguma coisa. Quando ele ouviu um áudio, foi o start que ele teve, de que ele precisava se colocar em movimento, de que ele precisava desenvolver-se pessoalmente para que o sucesso aumentasse, porque se ele continuasse onde ele estava, nada iria mudar. E aí, daquele dia, ele começou a escrever, escrever o que ele podia fazer para mudar mesmo a sua vida de forma que ele se colocasse em desenvolvimento, ok? O que ele poderia fazer para se desenvolver pessoalmente? Quais eram as coisas que uma pessoa, quais são as coisas que uma pessoa faz para se desenvolver pessoalmente? E aí ele foi buscar na internet, é claro, foi conversar com outras pessoas, enfim, ele fez uma lista, até ele chegar a uma conclusão de 6 coisas que ele poderia fazer. Só que, durante esse processo dessa escrita, dessa descoberta, ele começou a perceber que ele iria precisar de mais tempo para isso. E aí ele começou a tentar encaixar essas coisas, né? Ele tentou encaixar à noite, tentou encaixar à tarde, tentou encaixar de manhã. Ele fala no livro que ele não era uma pessoa matinal e que ele tinha uma certa resistência em fazer as coisas mais cedo, mas que depois ele percebeu que ele precisava realmente era fazer na parte da manhã, porque à noite ele já estava cansado, à tarde, no horário de almoço, ele não conseguia fazer isso. Então ele começou a compreender que ele precisava acordar um pouco mais cedo para poder fazer aquelas atividades que eu vou falar para você. O que é o milagre do amanhã, ok? Mas antes da gente entrar na parte dos 6 salvadores da vida, que ele chama, né, que seria realmente viver o milagre da manhã, eu quero que você entenda, primeiramente, a base do livro está no fato de que você só consegue conquistar alguma coisa quando você se desenvolve. A sua vida, ela só cresce em todas as áreas se você se coloca em movimento e ação. Se você vive a mesma vida, nada vai acontecer. Se você trabalha de segunda a sexta só para pagar a conta, para o final de semana dormir até mais tarde, é sempre a mesma coisa, nada vai acontecer. Tudo vai continuar do mesmo jeito.
O seu sucesso é proporcional ao seu desenvolvimento. E esse desenvolvimento ele tem que ser constante, ele tem que ser todos os dias. Foi aí que ele descobriu quais seriam as coisas que ele poderia fazer todos os dias para ele poder alcançar alguma coisa na vida dele, ok? E aí ele percebeu, diante de toda a análise que ele fez, que ele poderia fazer isso na parte da manhã, ok? Na verdade, você pode fazer o milagre da manhã em qualquer horário do seu dia, mas o que ele traz é que ele faz na parte da manhã, onde ele encontrou uma solução melhor para a sua rotina. E eu vou te mostrar que você pode fazer também na parte da manhã, tá? Mesmo você entrando no serviço às 7 da manhã, você consegue fazer isso, ok? Fica tranquilo que nós vamos falar tudo aqui. Antes disso, ele traz uma ideia que é interessante que a gente entenda, e está lá na página 49, que ele fala: nosso mundo exterior sempre será um reflexo do nosso mundo interior. Presta atenção. Eu acho que se você assiste meus vídeos, você já deve ter ouvido isso aqui outras vezes. Nosso mundo exterior sempre será um reflexo do nosso mundo interior. Nosso nível de sucesso sempre será um paralelo com o nosso desenvolvimento pessoal. Até que dediquemos tempo diariamente para nos desenvolvermos nas pessoas que precisamos ser para criar a vida que desejamos, obter sucesso sempre será uma luta. Se eu não entendo que o meu mundo exterior é um reflexo do meu mundo interior, se eu não entendo que o meu sucesso está relacionado ao meu desenvolvimento diário para eu chegar à pessoa que eu preciso ser para conquistar o que eu desejo ter, a minha vida será uma luta. Essa é a base do livro. Ele fala que muitas pessoas, a grande maioria da população, 95% ele fala, seriam pessoas que viveriam vidas medíocres. E o que seria vidas medíocres? Vidas medianas, né? O que é uma vida mediana? É aquela vida que você não gosta, mas você vive. Porque a vida, ela pode ter uma visão do ponto de vista relativo, né? Existem pessoas que estão melhores do que eu amorosamente, financeiramente, saudavelmente, tá tudo bem. Existem pessoas que estão pior do que eu amorosamente, financeiramente, saudável, né, em termos de saúde, e tá tudo bem. Tudo é uma questão de ponto de vista. Mas o que seria então a vida mediana, já que tudo é um ponto de vista? O que é mediano? O que é um estereótipo, né? O que é uma coisa clara que a gente consegue perceber que é mediano? É isso que eu quero dizer. É aquela pessoa que vive uma vida que não gosta, que reclama o tempo inteiro, que gostaria de ter uma vida melhor, mas ela não faz nada para mudar. Então, mesmo que essa pessoa esteja em alguma situação melhor do que eu, em algum patamar, ou melhor que você, mas se ela está achando ruim, se ela se sente mal, se ela reclama, ela vive uma vida medíocre. A vida medíocre não é uma questão financeira, não é se ganha um salário mínimo. A vida medíocre é aquela em que você vive uma vida que você não gosta. É aquela que você ganha um salário mínimo e reclama do salário mínimo. É aquela que você está acima do seu peso ideal e você reclama do que está acima do peso, que não consegue ir numa loja comprar a roupa que você gostaria, mas você não faz nada para mudar. A vida medíocre, a vida mediana é aquela daquela pessoa que vive reclamando do que tem, do que é e onde está. É sobre isso. E a maioria das pessoas vive uma vida mediana, segundo ele, porque elas não têm clareza do que elas realmente gostariam. Elas acham que gostariam, mas elas não têm clareza. Eu vou te mostrar aqui. Elas não entram em movimento para entrar na ação de fazer alguma coisa. Elas apenas reclamam. Reclamam. Elas clamam todos os dias por aquilo novamente. Reclamar nada mais é do que clamar pelaquela situação todos os dias. Então, quanto mais você reclamar, mais você estará clamando por aquela situação, mais você vai estar atraindo aquela situação. Se você não gosta da vida que você tem, você leva uma vida medíocre. Entende o que eu quero dizer? Não tem nada a ver com sucesso.
está relacionado ao fato de você viver e viver reclamando. Porque, na verdade, você pode viver uma vida diferente, desde que você pare de clamar novamente, de reclamar e entre em ação para conquistar a vida que você quer. Que é o quê? Que é o fato de você se colocar em movimento para se desenvolver e chegar a se tornar a pessoa que você deseja ser, ok? Para ter o que você quer ter. Você só vai ter alguma coisa se você sentir que você é capaz de ter. Se você nunca sentir que você é capaz de ter aquilo, você não vai ter, ok? E aí ele fala que existem 3 passos para você sair desses 95% de uma vida medíocre para chegar aos 5% das pessoas, que são pessoas que realmente vivem as suas vidas. E nós não estamos falando apenas de uma vida financeira agradável, apesar disso também ser uma vida boa, ótima, por sinal. Eu estou falando de todos os patamares da vida, onde você se sente bem, onde você se sente realizado. Mesmo que você queira conquistar outras coisas, mas você se sente feliz, você se sente realizado ou realizada na vida que você tem. Mesmo que você esteja em movimento. Poxa, eu estou vivendo uma vida legal, eu quero melhorar. Eu posso melhorar, mas eu sou feliz com a vida que eu tenho. Eu vivo bem, mas eu posso melhorar. Eu sou grata, eu sou grato pela vida que eu tenho, mas eu posso melhorar. Esse é o 5%. E aí ele fala, os 3 passos para você vir para os 5% é reconhecer a realidade. Você precisa, o passo 1 é você reconhecer que você está vivendo uma vida medíocre, ok? E o que é viver uma vida medíocre? É você não gostar daquilo que você vive e continuar lá. Não gostar daquele relacionamento e continuar naquele relacionamento. Não gostar daquele emprego e continuar naquele emprego. Não gostar do corpo que você tem, mas continuar com aquele corpo porque você não consegue controlar a si mesmo. Você não consegue controlar o que entra na sua boca. Então, a vida medíocre é isso, é você não gostar e você continuar lá. O fato de você não gostar e você entrar em movimento já mostra que você está acima da maioria da população. Quando você entra em movimento e faz a ação em prol daquilo que você deseja se tornar, você já saiu da mediocridade. E é isso que ele está falando no livro. Essa é a base. Não são aqueles 6 salvadores lá. Entende? Você que lê o livro, você vai entender o que eu estou falando. Você que não lê o livro vai entender ainda. Calma que eu vou te explicar. A base é você desenvolver-se para se tornar a pessoa que você precisa ser para alcançar o que você quer ter. Essa é a base. Entende? Você ainda vai entender qual é o milagre da manhã. Não adianta eu te falar os 6 salvadores do milagre da manhã. Isso você acha lá no chat GPT, no Google. O que eu quero te mostrar aqui é a base do livro. Entendeu? É você entrar em ação, desenvolver-se. Eu preciso me tornar a pessoa que é capaz de conquistar o que eu quero conquistar. Para eu me tornar essa pessoa, eu preciso desenvolver pessoalmente. Como que eu desenvolvo pessoalmente? Primeiro, entendendo que eu tenho que sair da mediocridade. São 3 passos. Passo 1, reconhecer a realidade. Reconhecer que eu vivo na mediocridade, ok? E o que é viver na mediocridade? É eu estar vivendo uma vida que eu não gosto. Isso é medíocre. Porque você é dono da sua vida, você é criador da sua realidade. Então você pode mudar essa história. Você pode mudar. Você só precisa reconhecer. Se você não reconhece que você vive uma vida medíocre, você não vai mudar. Primeiro você precisa reconhecer. Lembra lá do mito da caverna de Platão? Se você não sabe do que eu estou falando, dá um Google aí que você vai saber, tá? Se você não sabe que você está preso numa caverna, dificilmente você vai conseguir sair dela. Passo 2, para você sair da mediocridade, identificar as causas da mediocridade. Aí ele vai citar algumas coisas. Quais seriam as causas da mediocridade? Ele chama de síndrome do espelho retrovisor, que é o fato de você viver no passado. O que seria a síndrome do espelho retrovisor? É eu ficar olhando só para trás. É só ficar olhando o que me aconteceu, para a pessoa que me traiu. Ficar olhando para os concursos que eu não passei, que eu estudei e não passei. Eu ficar olhando para aquela minha amiga que me falou uma frase que me doeu. É para eu ficar olhando para as perdas que eu tive da profissão ou de alguém querido. As coisas acontecem na nossa vida, mas elas ficam no passado. A gente tem que carregar o que é bom, o aprendizado. Então, quando você vive na síndrome do espelho retrovisor, você vive na mediocridade, né? Falta de propósito. Quando você não tem clareza do que você deseja, você vive uma vida medíocre. Você vive um dia após o outro ali. Se você sabe que estilo de vida você quer ter para a sua vida, você tem um propósito. Eu não estou falando de você ser
uma pessoa grandiosa, de conquistar, de ter um líder de uma grande empresa, ou de morar não sei aonde. Eu estou falando disso. Eu estou falando estilo de vida. Qual é o estilo de pessoa que eu desejo ser? Então, isso é propósito. Quando você tem um propósito de vida, que pode ser apenas um estilo de vida, quero ser uma pessoa mais calma, quero ser uma pessoa mais compreensiva, quero ser uma pessoa mais saudável, quero ser uma pessoa que ler mais. Ele está falando de estilo de vida. Quando você tem um propósito, você sai dos 95%. Você deixa de ser uma pessoa mediana, ok? Medíocre, mediano, ok? Você pode ver isolando incidentes. O que é esse isolando incidentes, que seria uma das formas de você identificar a mediocridade? Ele usou essa palavra, mas eu achei um pouco mais não tão clara, eu vou trazer a clareza para você. É a mesma coisa de que você não identificar ações isoladas. Você achar que aquela pequena ação que você fez não interfere. Quando você tem uma vida medíocre, quando você acha que um dia, dois que você não foi para academia, não vai ter problema. Quando que você tem uma vida medíocre? Quando você precisa emagrecer e acha que aquele bolo na segunda-feira não vai ter problema, aquele bolo cheio de açúcar. Quando você tem uma vida medíocre, quando você quer passar num concurso e você acha que aquele sábado sem estudar não vai ter problema. Eu não estou falando de exageros. Eu estou falando de pessoas que deixam para lá todos os dias. Quando você acha, um dia eu vou fazer, daqui um mês eu começo, semana que vem eu faço. A pessoa medíocre, a pessoa mediana, segundo ele, é aquela pessoa que vai sempre deixando para depois. Se você faz 10 minutinhos hoje, você saiu da mediocridade. Se você faz 5 minutinhos aquilo que você precisava fazer, você saiu da mediocridade. Se você leu 2 páginas de um livro hoje, você saiu da mediocridade. Você não precisa ler 10 páginas. 1 página, 2 que você lê hoje, você já saiu da mediocridade. É sobre isso que ele está falando. Essa é uma das formas de você identificar a mediocridade. A outra coisa que ele fala, falta de responsabilização. Se você não entende que você é responsável pela sua vida, você vive uma vida medíocre. Se você acha que você só é assim porque ele te traiu, porque ela te traiu, porque o governo é assim, é assado. Se você acha que você tem uma vida assim porque seus pais não te deram amor na infância. Se você acha que você é assim por causa dos outros, você não tem autorresponsabilidade. Todas as pessoas, segundo ele, que não têm autorresponsabilidades, tendem a viver uma vida medíocre, tá? Vida medíocre sem desenvolvimento. Sem desenvolvimento, sem conquistas, tá bom? Círculo de influências medíocres. Essa aí eu sempre falo aqui, né? O ambiente, né, que você vive, as pessoas que você lida, elas influenciam completamente no seu estado de ser. E o seu estado de ser é o que faz você ser quem você é. Se você assistiu o vídeo lá do Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Jay Dispenza, você sabe o que eu estou falando. Tudo o que nós somos, vivenciamos, trazemos para nós, está relacionado ao ambiente que nós estamos, às pessoas que nós convivemos, né? Nós vemos várias vezes por aí que a frase, você é a média das 5 pessoas que você mais convive, né? Isso é muito fato, gente, porque você acaba tendo o outro como uma referência. E aí, assim, qual é essa referência que você está tendo? Você é muito uma pessoa intelectual, mas qual é a referência? É a pessoa que só lê textos de WhatsApp e textos de Instagram? Então, se você lê um livro, realmente você é uma pessoa muito intelectual. Você entende? Se eu convivo com pessoas que leem muito, absorvem conhecimento, estudam muito, a minha referência vai se elevar, entendeu? Um livro por ano é pouco, porque a minha referência é grande, entende? Então, esse grupo que eu participo, que eu me interajo todos os dias de forma muito efetiva, ela influencia na minha vida, me torna uma pessoa mais medíocre ou não, tá bom? A falta de desenvolvimento pessoal, que é justamente a questão de nós não procurarmos fazer nada, né? Assistir uma palestra, assistir um vídeo aqui no YouTube, ler um livro, fazer um cursinho livre, um curso livre, que seja do que for, né? Um curso de música, um curso de artesanato, sabe? Colocar o seu cérebro em movimento. Se você só fica assistindo
assunto policial na televisão, série todo final de semana. Se você é uma pessoa que só fica no Instagram e vendo bom dia e boa tarde de grupos de WhatsApp, me desculpe. Me desculpe, você não vai se desenvolver nunca. Você vai continuar sendo a mesma pessoa sempre. Daqui a um ano eu vou encontrar com você e você vai ser a mesma pessoa, porque você não se permitiu desenvolver, ok? Essa é uma das coisas que faz você continuar nos 95%, tá? E aí ele fala a questão da falta de urgência, ou seja, é você achar que um dia você vai fazer, né? É urgente desenvolvermos pessoalmente. É urgente adquirir conhecimento. É urgente elevar a consciência. Nós não sabemos quando nós vamos partir daqui. Não é que você tem que ficar doido assistindo tudo, lendo tudo, mas é importante que você busque o conhecimento. Todos os dias, um pouquinho, sabe? Então, isso aqui é o que ele fala que é uma das formas que você tem de sair do mundo da mediocridade, tá? E ele dá umas dicas que você pode fazer para você acordar mais cedo e conseguir fazer as atitudes que você precisa fazer para entrar em desenvolvimento. Eu ainda vou falar sobre os 6 salvadores da vida, que ele fala, tá? Que é o que você deve fazer para você entrar em movimento. O que eu estou te falando aqui é a base mais importante, tá bom? E aí ele fala os 5 passos à prova da soneca, né? Que é acordar mais cedo. Lembrando que você pode fazer esses 6 salvadores que eu ainda vou falar em qualquer momento do seu dia, mas que ele encontrou amanhã o melhor momento, mesmo que ele precisou, depois ele percebeu acordar às 4 da manhã, tá? Ele começou acordando às 5 e depois ele viu que era tão bom que ele começou a acordar às 4. Eu vou te explicar, não é difícil, porque você pode fazer isso de uma forma mais leve, e eu vou te mostrar aqui ainda, ok? Eu tô te dando toda a base do livro, tá? Você que leu, você sabe. Ele fala sobre as 5 passos da prova da soneca, que é você colocar o seu despertador e acordar, né? Que você tem que ter intenções antes de dormir. Antes de dormir, tenha a intenção de acordar naquele horário. Mande um recado para o seu subconsciente que você quer acordar naquele horário. Essa é uma das coisas primordiais para que dê certo, ok? Se você assistiu às aulas lá do Poder do Subconsciente, das nossas aulas que a gente tem aqui, você sabe do que eu estou falando. O fato de você mandar um comando para o seu cérebro à noite, você está saindo ali do beta e entrando em alfa, o seu subconsciente aceita como verdade aquilo, né? Sem questionar. E a tendência é que você acorde naquele horário mesmo, tá? A intenção é uma das coisas mais importantes no seu desenvolvimento pessoal, tá? A intenção do que você deseja é algo que você nunca deve esquecer. Você deve ter isso todos os dias em mente, para que você realmente chegue num patamar diferente e conquiste o que você deseja, tá? Aí ele fala, coloque seu despertador do outro lado do quarto, não do seu lado, para que você, quando ouvir o despertador, que você levante para poder desligá-lo, né? Escove os seus dentes, que segundo ele, o gosto da menta vai te dar uma acordada. Ele dá a ideia de que você deve beber um copo de água todos os dias de manhã, e aí ele fala que isso é importante por uma questão de hidratação. Você vai ler o livro, você vai entender o que ele fala. E ele fala que você deve vestir as suas roupas de ginástica, ou seja, a sua roupa para que você possa fazer atividade física. E aí você vai falar para mim assim, Bianca, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para fazer atividade física de manhã, eu não tenho tempo para isso. E agora a gente vai entrar nos 6 salvadores da vida que ele fala. E eu vou te falar que você tem tempo. Por que você tem tempo? Porque ele mostra que você pode fazer isso de forma reduzida. Você não precisa de 2 horas na parte da manhã. Você só precisa de 6 minutos. 6 minutos, tá bom? E aí, o primeiro salvador da vida que ele fala é o silêncio, que seria o ato de você meditar. Ele descobriu, vamos voltar só para você tentar entender. Quando ele teve aquela corrida, que ele ouviu o áudio, que ele entendeu que o desenvolvimento, o seu sucesso é proporcional ao desenvolvimento, ele começou a fazer uma lista de coisas que ele poderia fazer para se desenvolver. Dessas coisas que ele fez a lista, ele tirou 6 coisas. Essas 6 coisas eu estou falando para você agora, que é o que ele chamou de salvadores da vida, que ele faz na parte da manhã. E é por isso que o livro se chama Milagre da Manhã. Mas ele mesmo fala que você pode fazer isso em outros momentos do seu dia, mas que seria melhor que você faça na parte da manhã. E aí eu te explico por quê. Porque a neurociência já explica que nós
por sermos energia, nosso cérebro também é energia. Quando a gente faz coisas na parte da manhã, nosso cérebro está mais descansado. Então é mais fácil criar as conexões neurais, as novas sinapses neurais, ok? Elas se fortalecem com mais tranquilidade, porque você está mais tranquilo, você está com a sua energia em grande potencial. Se você for fazer no final do dia, você vai conseguir também. Mas como você vai estar muito cansado, a tendência é que você não consiga fazer direito, ou você não consiga manter a constância. E é a constância, é a repetição que vai fazer com que você crie as conexões neurais para que aquilo se torne um hábito, ok? Olha eu falando mais uma vez aqui de hábitos. Olha eu falando mais uma vez aqui de repetição, para que você possa entender o quanto que criação de hábitos é primordial na vida de qualquer pessoa, tá? E aí, esse primeiro salvador seria o ato do silêncio. Quando você acorda, sai do seu quarto, ele pede para você sair do seu quarto e ir para um outro ambiente, tá? Para que o seu cérebro possa entender que você vai começar a fazer uma outra coisa. E você entra em silêncio, respirando, que seja um minuto apenas, mas se dedicando a isso, você está criando um novo hábito de meditar, um novo hábito de respirar, um novo hábito de prestar atenção em você. E essa é uma das coisas mais grandiosas para você começar um desenvolvimento pessoal. E isso é tão verdadeiro que ele escreve no livro, que a grande maioria dos livros hoje que falam sobre desenvolvimento, sobre autoconhecimento, vão falar sobre meditação. Não é à toa que os livros de Joe Dispenza falam sobre isso. E vários outros livros, tá, gente? Vários. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo também sobre o livro Mindfulness. Eu falo lá para você, procura, é um vídeo mais antigo, tá? Um vídeo mais antigo. E você vai ver a importância do ato de meditar, tá? É o fato de você entrar em silêncio. É parar de prestar atenção no externo e prestar atenção em você. E você pode fazer isso em 1 minuto. Se você puder fazer em 5 minutos ou 10 minutos, melhor ainda. Mas às vezes você não tem como fazer. Você já acorda às 4 da manhã. Então, 6 minutos, ok? 1 minuto para cada salvador da vida. O segundo salvador da vida que ele fala são as afirmações. Ou seja, eu chamo de autossugestão. É você falar para você que você é capaz. Eu sou capaz de passar no concurso público. Eu sou capaz de emagrecer. Eu sou capaz de conquistar uma mulher abençoada que seja uma grande companheira. Eu sou capaz de conquistar um grande companheiro, um homem abençoado. 1 minuto falando para você que você é capaz. Afirmações. Eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa amorosa, eu sou uma pessoa de amor. Isso não é balela, gente. Isso cria novas conexões neurais. Isso é científico, tá? E aí, você pode fazer isso durante 1 minuto. O ideal seria que você fizesse pelo menos em 10 minutos, tá? Cada um. Se você não consegue, tá tudo bem se você fizer em 1 minuto, ok? O terceiro salvador da vida seria as visualizações. É você fechar os seus olhos e visualizar aquilo que você gostaria que acontecesse na sua vida. O seu cérebro não sabe diferenciar o que é real, o que é imaginário. Então, quando você começa a imaginar algo que você gostaria, aquela viagem que você gostaria, aquele corpo que você gostaria, aquela conta bancária que você gostaria, comece a visualizar e a agradecer. Eu já posso conquistar isso, eu estou em processo de conquistar isso. Visualize. Isso é assim uma coisa grandiosa, é um dos 6 salvadores da vida, segundo ele, com as experiências dele, que vai fazer você entrar em movimento, entrar em desenvolvimento pessoal, de forma que você comece a se tornar aquela pessoa capaz de conquistar aquilo que você gostaria de conquistar. Entendeu? É esse desenvolvimento, são essas atitudes que já é o desenvolvimento. Quando você faz isso, você já está em movimento. Você já está fazendo o que precisa fazer para você conseguir se tornar essa pessoa para conquistar isso aqui que você deseja, tá? A outra coisa que ele fala, o quarto, seria o fato de você praticar exercício físico.
que seja 1 minuto de polichinelo, ele dá o exemplo, de polichinelo, que seja 1 minuto de flexão, que seja 1 minuto de agachamento, todo dia. Você consegue imaginar o que é isso na sua vida depois de 1 ano? Todo dia, 6 minutos? Ele faz mais tempo, mas se você não tiver tempo suficiente, você pode fazer 6 minutos, ok? A outra coisa que ele fala, é a quinta, né? O quinto salvador, é a leitura. Eu não poderia deixar de falar isso, né? Quando você lê, você absorve conhecimento, você eleva a sua consciência, você agrega valor na sua vida. Você não precisa ler 50 páginas num dia. Se você lê 2 páginas num dia, você já ultrapassou milhões de pessoas. Se você lê 2 páginas de um livro. Então, pegue um livro como esse aqui, ó, de nem 200 páginas, lê 2 páginas por dia, 3 páginas por dia. Você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. Então, um dos 6 salvadores da vida é você ter o hábito de ler todos os dias. E o último, e o mais, assim, né, todos são interessantes, mas o que eu acho que é muito interessante, que inclusive fez com que ele começasse a fazer isso, que é o ato de escrever. Tem um vídeo aqui no canal que eu também falo sobre o livro O Poder da Escuta, né? É um livro onde eu falo sobre a questão das decisões. Eu vou deixar aqui embaixo os vídeos que eu tô falando, tá? O fato, como você faz para tomar a decisão? É quando você se escuta. E neste livro, a autora, Julia Cameron, ela fala sobre o fato de você escrever, a escrita matinal. Quando você escreve o que você está sentindo, quando você escreve o que você quer para a sua vida, você alcança outros patamares. Você começa a trazer clareza. A escrita traz clareza. Quando eu faço um roteiro do vídeo, eu estou trazendo clareza para mim do que eu vou falar para vocês. Eu não vou me perder em nada do que eu gostaria de falar. A clareza, ela vem quando você silencia, quando você escreve, ok? Quando você lê um livro, quando você pratica atividade física, quando você visualiza o que você queria. Essa clareza, ela vai vindo. A sua intuição vai conversando mais com você quando você se permite. E você não precisa fazer 1 hora disso tudo, tá? Hoje eu faço mais do que isso até, né? Só de atividade física eu faço 1 hora todos os dias. Mas eu aprendi com o tempo a organizar a minha vida de forma que eu conseguisse fazer isso, tá bom? Então, eu quero dizer para você que você não precisa ter 1 hora, 2 horas disponível. Você pode fazer com apenas 6 minutos, ok? Você precisa compreender que você deve começar pequeno. Porque quando você começa pequeno, o Microhábitos, lá de B.J. Fogg, né, do livro de B.J. Fogg, Microhábitos, comece pequeno. Porque no começar pequeno, você vai ter as condições de sentir capaz. E aí você vai criando a constância. E é a constância, é a repetição que vai criando as novas conexões neurais, as novas sinapses que vão fortalecendo em você este hábito e criando de verdade um hábito, ok? E aí você vai começar a se desenvolver. O que eu quero verdadeiramente que você entenda mesmo neste vídeo é que a base do livro O Milagre da Manhã não são apenas os 6 salvadores. Não é você acordar mais cedo e fazer ali a sua leitura de 1 minuto, a sua visualização, a sua meditação, a sua escrita. Não é isso. A base do livro é você compreender que o sucesso só será alcançado quando você se desenvolve. São atitudes proporcionais. Entende o que eu quero dizer? A base do livro está nesta frase que ele ouviu quando ele estava correndo. Entende? É por isso que eu frisei tanto nisso. Você precisa se tornar a pessoa que você precisa ser para alcançar o que você deseja. Mas para se tornar, você precisa entrar em movimento, se desenvolver. E aí, esse desenvolver você faz por meio dessas 6 dicas que ele te deu no livro O Milagre da Manhã. Para finalizar, eu quero ler 2 trechinhos pequenininhos do livro para você levar para você e, de fato, colocar em prática, tá? Olha só. Permita que hoje seja o dia em que você vai abrir mão de quem tem sido em prol de quem pode se tornar. Permita que hoje seja esse dia, que o agora seja esse momento. Onde você está é resultado de quem você era.
Mas onde você termina depende inteiramente de quem você escolhe ser a partir deste momento. Então, o maior presente que você tem é o aqui e o agora. É este o momento que você pode se tornar a pessoa que você precisa ser para alcançar aquilo que você tanto deseja. Eu espero verdadeiramente que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha feito sentido para você. E você sabe, se você gostou, não deixe de deixar o seu like, que ele é muito importante para mim. E eu gostaria muito de saber se você já leu o livro, qual foi a sua experiência com esse vídeo aqui, tá? Por favor, coloque nos comentários. E se você não leu o livro, me conte aqui se esse vídeo despertou em você o interesse, ok? Eu faço questão de ler os comentários, respondo na medida que eu posso, mas eu sempre estou olhando, tá bom? Vai ser um prazer trocar essa ideia com você. Para você que ficou até aqui, você já sabe, o meu muito, muito obrigada. Eu sempre serei grata. Fique bem e até o próximo vídeo. Tchau!